Bem-vindo à parte 2 da nossa aula de composição. A gente volta aqui no 7º item de composição, espaço negativo, do inglês negative space. Então, vamos lá. Um pouco antes nessa aula de composição eu já tinha comentado sobre espaço negativo, e a ideia é a gente fazer uma fotografia que sobre bastante espaço para o elemento principal da foto. Então aqui a gente tem uma criança de costas e todo esse espaço vazio, todo esse espaço negativo que é o céu. Eu comentei que a gente pode usar esse espaço, no caso de fotografia de produto, para escrever algumas informações aí sobre a nossa oferta, sobre o produto, sobre a empresa. É muito comum fazer isso em fotografia de produto, tanto para a internet quanto para fotografia de revista, de outdoor. É muito comum deixar esse espaço negativo já pensando aí na possibilidade de encaixar algumas informações em texto ou logo da empresa na fotografia. Essa técnica de composição, ela é bem artística, bem artística. Ela é muito usada por fotógrafos de casamento, fotógrafos de família, obra de arte, fotografia que vai para exposição, que a gente chama de fine art. Os fotógrafos mais experientes, os fotógrafos que têm essa tendência aí de criar imagens para levar para a exposição, eles adoram essa técnica de composição do espaço negativo, e ela é realmente bem artística, e é uma das principais formas de a gente levar a atenção, de dar destaque pro elemento principal da foto, é deixar essa área grande de espaço negativo. Então, o que eu estava comentando, ó, uma foto aí de produto, um relógio, aqui alinhado mais para o lado direito, sobra bastante espaço negativo para a gente encaixar o texto aí explicando o produto. Na verdade, isso daqui é um print screen de um site que vende esse relógio. Então aqui a gente tem bastante espaço para colocar as informações do produto, aqui o nome da marca, um menu lateral. É uma ideia interessante aí para fotografia de e-commerce, até para criação aí de um layout de e-commerce. Um exemplo de uma foto minha, uma foto de produto feita com iPhone. Eu fiz essa foto na primeira turma do curso presencial de fotografia com smartphone. Essa foto foi feita com o iPhone 5S. E aqui no fundo a gente usou um papel rosa, que não era tão grande assim, ele não tinha toda essa área de espaço negativo, mas a gente ampliou essa área no Photoshop para liberar espaço para colocar essas informações aqui do curso. Tá, então, isso se encaixa perfeitamente no que eu estava comentando, da gente fazer uma foto de produto deixando um espaço negativo grande para preencher com informações aí do nosso produto, no caso, preencher com informações do curso. Pessoal, um exemplo de flat lay, é bem comum também deixar esse espaço negativo em fotos desse estilo de flat lay. A gente tem uma foto aí no estilo de fotografia de gastronomia, 3 ovos, um deles está aberto. A gente tem aqui também uma moldura, um framing, aqui embaixo a mesma coisa. A gente tem aqui alho, um deles já está descascado, e está tudo dentro de uma moldura também. E aqui sobra bastante espaço negativo, e aí já começa a imaginar, né, que se a gente quisesse colocar mais informações sobre essa foto, sobre esse serviço, esse produto, sobre essa imagem, poderia encaixar muito bem essas informações aqui. Depois seria fácil também no Photoshop a gente ampliar essa imagem, deixar ela até quadrada e trazer parte desse fundo mais para a lateral aqui, deixando a foto maior. Um outro exemplo muito legal aqui, tem algumas coisas interessantes acontecendo, né? A madeira no fundo tem textura, a fruta aqui também tem textura, as cores são muito vibrantes e as cores combinam, né? O amarelo combina com o azul e dá um efeito muito interessante. Então esse espaço negativo aqui ajuda muito a contar a história da foto. Essa madeira azul de fundo com textura e essa fruta muito amarela gera um contraste muito interessante, fazendo dessa foto uma imagem que chama bastante atenção, muito legal. Eu mantive o termo em inglês aqui, assim como a gente faz no framing, porque a gente costuma chamar, em fotografia, a gente costuma chamar essa técnica de cropping mesmo, com o termo em inglês. A gente poderia chamar de recorte também, mas não é uma expressão muito comum aí em fotografia. Essa técnica trata do seguinte, a gente escolhe uma parte do que a gente quer mostrar na nossa foto. Então aqui a gente tem uma foto de uma menina que está com uma saia aqui, estilo balé, uma meia, uma botinha, os pés virados para dentro. Não está aparecendo o rosto da menina, não está aparecendo o resto da foto, e isso é de propósito. O fotógrafo que fez essa foto queria mostrar só esse pedaço da foto mesmo. Ele resolveu recortar a foto e mostrar só essa parte mesmo, essa era a intenção dele. Não sei exatamente o que ele quis dizer aqui com essa imagem, mas essa foto ilustra bem o que é essa técnica do cropping, né? É você escolher só uma parte da imagem que você quer mostrar. Aqui, aí trazendo para a fotografia de produto,
O cropping serve para isso. Em vez de você fazer uma foto do produto inteiro, você faz um recorte dessa foto. Não significa que você vai recortar essa foto depois no Photoshop, né? Essa foto provavelmente já foi tirada assim, mais de perto mesmo, para mostrar os detalhes aí do acabamento da camisa. Funciona muito bem, é muito legal fazer isso. E quando a gente fala em fotografia de e-commerce, é aí que o consumidor vai tomar a decisão de compra com base nas imagens, com base nas fotos que ele vai ver, é muito legal a gente fazer fotos variadas, aí mostrando o produto inteiro, depois mostrando alguns detalhes do produto. Aqui a gente está mostrando um detalhe do colarinho, mas a gente poderia mostrar vários outros detalhes dessa camisa, por exemplo, a etiqueta, o punho, um detalhe do botão, outro exemplo de recorte. Se essa garrafa tivesse sido fotografada inteira, a garrafa inteira aparecendo na foto, ninguém ia parar para ler o rótulo. Mas do jeito que a foto foi feita, ainda mais com o alinhamento aqui mais jogado para a esquerda, o rótulo fica com bastante destaque. E a ideia é essa mesma, que a pessoa pare para ler o rótulo dessa garrafa. Aí um outro exemplo de como fazer um recorte, né? Aqui a gente tem alguns pares desse tênis aparecendo na foto, a gente tem 3 pares desse tênis aparecendo na foto, e nenhum dos tênis é fotografado aí inteiro. Provavelmente nesse ensaio fotográfico foram feitas várias fotos desse tênis aparecendo inteiro, mas é legal trazer mais para o detalhe aqui e mostrar o detalhe da costura do logo, o cadarço, essas linhas, tá? Mesmo aparecendo outros pares de sapato aqui, que é uma ideia de repetição, né? Que é uma outra técnica de composição bem interessante. Essa foto foi fotografada assim, com um recorte, os elementos não aparecem inteiros na foto, e ajuda a destacar o que o fotógrafo ou o que a empresa queria destacar. De novo, uma foto de flat lay, essa vista aérea, é um tipo de fotografia bem comum aí em fotografia de produtos, e é muito comum numa fotografia de flat lay fazer recortes na foto. Então tá vendo aqui que os elementos estão todos cortados, quase todos os elementos que aparecem na foto, com exceção dessa xícara aqui, eles têm um pedaço cortado. Tá? É muito comum fazer isso em flat lay, fazer esses recortes assim e cortar algumas partes da imagem. E muitas vezes isso acontece no flat lay, às vezes não é nem por uma decisão, às vezes não é nem por uma decisão pensada, mas às vezes esse recorte acontece simplesmente porque os elementos não cabem todos na foto. Se essa foto é feita com o celular não tem controle de zoom, a gente não tem como controlar o zoom e pedir para a lente, para a câmera distanciar a foto. Então, muitas vezes o que acontece é que os elementos não cabem mesmo na foto, eles acabam ficando cortados. Tá? Mas nesse caso aqui, como tem bastante espaço negativo no meio, possivelmente isso foi feito de propósito mesmo, porque quem fez a foto achou que assim ficaria mais interessante. Ponto de vista. Ou no inglês, point of view. Eu comentei que a técnica de espaço negativo é muito usada em arte, em fotografia para exposição, fotografia fine art. Essa técnica de point of view, de ponto de vista, ela é muito usada por fotografia de aventura e por fotógrafos aí extremamente criativos. Essa foto possivelmente tenha sido feita com uma GoPro, mas olha só que interessante, que ponto de vista interessante e inusitado da fotografia. Aqui um outro exemplo de foto curiosa, aí também possivelmente com uma GoPro, a bola chegando aí na mão do jogador, que provavelmente está com a câmera em cima de um capacete. Fica uma imagem bem interessante, bem curiosa. Então é um tipo de técnica aí muito aproveitada por fotógrafos de aventura, por fotógrafos criativos. Aí falando em aventura, olha só essa foto. E olha que interessante, assim, que ponto de vista diferente, que fotografia inusitada. Aqui um uso bem artístico, né, dessa questão aí de escolher um ponto de vista diferente do comum. Olha como a bailarina fica bonita, com o tutu dela aberto aí, em volta do corpo dela todo. Funciona, a saia dela aí funciona como um framing para o corpo da bailarina, né. Então, uma foto bem artística, bem bonita e muito criativa. Outro exemplo bem criativo e curioso é a foto feita entre as pernas dessa menina, dessa mulher. Foto bem interessante também, bem criativa. Uma outra imagem muito bonita. E aí a gente começa a ter uma ideia de como que seria possível usar esses diferentes pontos de vista aí, que a gente poderia chamar de ângulos também, né? Aí uma câmera no chão mostrando o detalhe da bota. Também tem uma questão de linhas, né? As linhas levando a atenção
para a bota, tanto essa linha lateral quanto essa aqui, essa faixa pintada aqui na pista de corrida. Agora um exemplo de fotografia de produto mesmo, como a gente pode usar um ponto de vista diferente para fazer uma imagem curiosa aí, né? Que é uma foto de um produto do Starbucks Internacional. A câmera estava aqui de baixo, pegando o produto de baixo para cima. Ele está um pouco torto, um pouco inclinado também. Gera uma imagem aí muito curiosa, bem diferente do que a gente está acostumado a ver. Uma decisão interessante aí do fotógrafo que fez essa imagem, escolhendo um ponto de vista inusitado, diferente, e que gerou uma imagem muito legal. E aqui de novo, flat lay, só para dizer que, por mais que a gente comece a acostumar com esse tipo de imagem, esse é um tipo de imagem diferente, é um tipo de imagem incomum. 90% das fotos que a gente vai ver no Instagram, possivelmente mais, são fotos feitas com a câmera na altura do olho, que a gente diz, né? Ou seja, a gente tira o telefone do bolso, da bolsa, segura na frente do nosso rosto, aponta porque a gente quer fotografar e faz a foto. E aí praticamente todo mundo faz fotos assim. Essas fotos de flat lay começaram a fazer um sucesso aí no Instagram justamente por usar um ponto de vista diferente, né? As fotos são tiradas por cima, deixando tudo flat, né? Em um único plano aí. Eu vou mostrar várias referências de imagens assim, porque realmente essas fotos estão fazendo bastante sucesso. E é uma referência bem interessante aí pra gente fazer as nossas fotos de produto. Profundidade, do inglês, depth. Olha só quanta coisa aparece nessa foto. O fotógrafo está aqui na parte de baixo da foto, então aqui a gente vê que esse capim, que essas plantas aqui, elas estão próximas do fotógrafo, e a imagem vai distanciando, vai embora até aqui, ó. A gente pode ver um topo de uma montanha bem distante, aqui também deve ser uma montanha muito alta e ela está muito distante da fotografia, então uma foto simples aqui cobre uma área gigantesca de natureza. Então olha como a profundidade é um elemento interessante aí para a composição da fotografia. Um outro exemplo muito legal, e agora aqui fotografando uma pessoa, que essa foto revela que a profundidade, na verdade, lida com camadas. Então a gente tem aqui, próximo do fotógrafo, essas plantas estão aparecendo, fora de foco, depois o foco está aqui na pessoa deitada. Depois a gente tem aqui essas árvores ao fundo, que já estão fora de foco, depois o céu mais fora de foco ainda. Então olha como a profundidade traz um destaque muito interessante para a pessoa que está em evidência aqui na fotografia. A foto foi tirada de baixo para cima, a gente tem árvores muito altas aqui, e aí essa noção de profundidade, de que tem muita coisa aparecendo na foto, ela tem uma perspectiva vertical nessa foto, nessa imagem, e que funciona muito bem também. Uma outra forma de uso da profundidade aqui, a gente tem uma taça, um charuto em cima de uma mesa, a câmera, o fotógrafo estão próximos desses objetos, eles estão em foco, e depois o fundo todo fora de foco. Essa mesa, onde estão os objetos, provavelmente estão dentro de um estabelecimento, aqui essa lateral parece ser uma porta, e a profundidade, o que está aparecendo no resto da foto, é a rua, é o lado de fora do estabelecimento. Então olha como é uma foto interessante, assim, né? O destaque realmente está para esses elementos, mas a gente tem bastante profundidade, ou seja, muito mais coisas aparecendo na foto. Aqui nesse caso, a gente não consegue ver bem o que tem ali na rua, porque está tudo bem fora de foco. Aí um jeito de trazer o destaque para o produto que a gente está fotografando, né? A gente tem aqui a fotografia de uma câmera, e o fundo todo desfocado, só de olhar para a foto que a gente sabe que essa câmera está posicionada em um ambiente aberto que tem uma profundidade aí, né? Apesar da profundidade estar fora de foco. Isso traz um destaque bem legal para o produto, para o objeto aí que está sendo fotografado. Resulta uma imagem muito bonita. Aqui um último exemplo de profundidade. Essa é uma típica foto de estúdio, né? A gente tem uma garrafa aqui centralizada na foto, com uma simetria. E aqui a gente pode ver nas laterais, a luz está vindo desse lado, que a gente tem uma fonte de luz vindo desse lado, então deixa essa lateral aqui da garrafa bem iluminada e gera uma sombra para esse lado. E a mesma coisa acontecendo aqui. A gente tem uma fonte de luz vindo desse lado para cá, que ilumina essa lateral da garrafa e também gera uma sombra para cá. Então a gente tem luz aí dos dois lados, dando esse destaque, esse recorte aqui da garrafa.
Mas a ideia aqui é mostrar que tem uma profundidade no fundo dessa garrafa. A gente consegue fazer uma foto dessa colocando uma televisão ou um monitor aqui no fundo, já com essas bolinhas na tela, e a foto fica com essa sensação de que a gente tem objetos distantes ali que estão muito fora de foco. Diagonais ou triângulos. Eu não coloquei o termo aqui em inglês porque as palavras seriam muito parecidas aí com os termos em português. Olha só como essa imagem ganha interesse pelo fato dela ter sido feita com as linhas em diagonal. São muitas linhas paralelas e todas em diagonal. Olha só como a foto fica interessante e como a nossa atenção viaja aqui para essas duas pessoas que estão andando. Aqui um exemplo de triângulo usado na arquitetura, né? Então a composição, na verdade, parte da arquitetura. E a fotografia é mais um registro aí, né, do que foi pensado já, previsto do desenho de arquitetura. Os triângulos e as linhas diagonais também são um elemento de composição da arquitetura, assim como são um elemento de composição das artes plásticas. E aqui um exemplo de fotografia de moda para mostrar o quanto os triângulos são elementos poderosos na fotografia. É muito comum a gente criar esses triângulos na partitura corporal do modelo. Então, olha só. A modelo aqui levantou as pernas e as pernas dela formam um triângulo aqui na foto. E olha como isso dá um aspecto dinâmico para a fotografia. Se ela tivesse de frente, se ela tivesse com as duas pernas paralelas no chão, essa foto seria completamente diferente, não teria todo esse aspecto dinâmico. A mesma coisa acontecendo com os braços dela. Ela está com os dois braços levantados, formando triângulos aqui, tá vendo? E olha só como fica uma foto interessante. Aqui um outro exemplo disso, olha o tanto de triângulos e linhas diagonais que a gente encontra aí no posicionamento dessa modelo. As pernas formando um triângulo com o chão, linhas diagonais, aqui a gente poderia dizer que isso também é um triângulo, a gente tem um triângulo aqui, triângulos, linhas diagonais. Então esse é um elemento de composição, inclusive na hora de posicionar os modelos para a fotografia. Aqui é um exemplo mais simples, mas bem criativo de fotografia de produto. A gente tem uma linha diagonal cruzando aqui a imagem de fora a fora e que acaba formando dois triângulos, um na parte de baixo, outro na parte de cima. A gente tem aí parte do produto na parte de baixo, parte na parte de cima, e olha só como isso fica interessante. Aqui é uma foto em perspectiva, e sempre que a gente fotografa em perspectiva, ou seja, a gente não está nem de frente, nem de lado, a gente está aí, que a gente pode chamar de 45 graus, naturalmente a gente acaba formando essas linhas na fotografia. Então todas as linhas que ficariam retas, se a gente estivesse fotografando de cima, de frente, quando a gente fotografa em perspectiva, assim, naturalmente a gente acaba formando várias linhas diagonais aqui na foto. Aqui a gente não vê muitos triângulos, mas olha só como as linhas diagonais em si, sozinhas, já dão uma sensação aí dinâmica para a foto muito legal. Aqui um outro exemplo, imagina se essas camisas estivessem dobradas certinho aqui no meio, como seria uma coisa sem graça. Do jeito que as camisas foram dobradas, gerando essa linha bem diagonal aqui no meio da foto, e formando quase um triângulo para baixo, um triângulo para cima. Não é exatamente um triângulo aí, ele tá meio, sobra uma pontinha aqui para os dois lados, mas olha como essa foto ganha aí em dinâmica e fica mais interessante. E agora minha técnica preferida de composição, é uma técnica um pouco mais complexa, e eu coloquei o termo aqui em inglês, porque geralmente é o nome que a gente usa mesmo, leading lines. Poderia chamar de linhas guia em português ou alguma coisa assim, mas a gente costuma se referir a essa técnica como leading lines mesmo. E ela funciona assim, a gente usa as linhas que aparecem na foto para levar a atenção, para levar o olhar de quem está olhando para a foto para algum ponto que a gente resolveu dar destaque. Então nesse caso aqui, a foto já está bem pontilhadinha para demonstrar isso, né? A gente tem essas linhas aqui, essa perspectiva da linha do trem e dessa margem do rio, levando a atenção para o rosto dessa pessoa. Inclusive essas linhas se encontram aqui na linha do horizonte, e todas essas linhas juntas fazem com que a gente bata o olho na foto e sem perceber, nosso olhar vai sendo levado para o rosto dessa pessoa, que tem muito mais destaque do que essas outras pessoas passando na lateral, não só pelo fato de que ele está mais próximo aqui da câmera, mas porque ele realmente está em destaque aqui, porque essas linhas estão levando a atenção para o rosto dele. Olha só como é uma técnica poderosa. Olha que foto impressionante. Então a gente tem uma pessoa aqui no meio e esse túnel que tem essas estruturas metálicas aqui estão formando quase uma seta apontando a nossa atenção toda para essa pessoa que está aqui
ao centro da foto, né, um pouco para baixo, mas posicionada aqui ao centro. E todas essas linhas levam a nossa atenção inevitavelmente para essa pessoa que está passando por aqui. Que a gente não tem uma pessoa na foto, mas olha só, essa linha curva, e são várias linhas levando a nossa atenção para cá, para o meio da foto, que seria a saída do túnel. Então é uma foto bem interessante aí, né? Porque tem essas linhas muito bem definidas, levando a atenção para o centro da foto. E aqui alguns outros aspectos, né, desse movimento na lateral, essa luz verde bem interessante. Aqui um outro exemplo de leading lines, aqui é um exemplo bem exagerado, né? Não tem como a gente não olhar para essa pessoa que está aqui, porque além dela estar dentro de um framing e ter todo esse espaço negativo em volta dela, tem uma seta gigante, muito maior do que a própria pessoa, apontando para ela aqui. Então esse é um exemplo, que eu diria, um exemplo descarado de como a gente usar leading lines para levar atenção para onde a gente quer na foto. E até por ser uma técnica mais complexa e bem poderosa, essa é a técnica aí, talvez a técnica preferida de composição de fotografia no cinema. A simetria é uma outra técnica muito usada no cinema, mas por observação acredito que essa técnica de leading lines é mais usada do que a própria simetria. Gypsy, da Netflix, uma série bem legal, aliás, e é uma pena que foi cancelada. A gente tem aqui a atriz sentada, mais ou menos no meio da foto, e olha só, uma linha levando atenção para o rosto dela, a janela com uma linha levando atenção para o rosto dela, essa mobília lateral aqui levando a atenção para o rosto dela. Uma outra técnica que é bem comum de se usar no cinema é, ela está com o braço aberto aqui e o braço dela forma uma linha que leva a atenção para o rosto dela. A mesma coisa esse outro braço aqui também levando a atenção para cá, ou seja, a gente bate o olho nessa foto. Ela não tem tantos elementos assim, mas a gente inevitavelmente é direcionado, aí a nossa atenção é direcionada para o meio da foto, que é onde está o rosto da atriz. E isso é muito comum no cinema. Outro exemplo de série da Netflix, The Crown. A gente tem aqui a Rainha Elizabeth, que nesse momento da série não lembro se ela já era a rainha, se ela ainda era a princesa, mas está ela com o rosto aqui, essas linhas da casa onde eles estão levando a atenção para o rosto dela, e essa linha da porta aqui levando a atenção para o rosto dele. E é que eu tinha comentado na foto anterior. Olha o braço dele aqui aberto, levando a atenção para o rosto dele. Outro exemplo aí quase descarado, olha a quantidade de linhas levando a atenção para o centro da foto, que é onde está o personagem aí aparecendo. Então, um exemplo bem bonito aí, futurista, de como usar essas leading lines, essas linhas guia, para levar a atenção para onde a gente quer. Essa foto também tem um outro elemento de composição que está sendo usado de forma brilhante, que é o framing. Então, essa pessoa está dentro de uma estrutura que tem uma moldura mais externa, uma outra moldura aqui, uma outra aqui, uma outra aqui e outra aqui. Então, são vários níveis de moldura. E junto com essas linhas, levando toda a atenção dessa imagem, dessa cena, para o personagem posicionado aqui. E aí, finalmente, como a gente usar essa técnica para fotografia de produtos. Aqui, ó, o cadarço foi desamarrado e esticado para fazer com que a nossa atenção navegue aqui para o centro da foto, onde está esse par de tênis posicionado. Uma ideia simples, e essas linhas foram usadas brilhantemente. Eu adoro essa foto, acho uma imagem muito bonita. E as linhas levando o destaque aí para o centro. Então são 4 linhas, todas elas terminando onde estão os tênis, né? E dando uma qualidade aí muito profissional para a fotografia. É uma foto muito bem feita. Outra foto incrível, se a gente reparar bem, aqui são cadarços saindo ou chegando no tênis. A primeira vez que eu olhei para essa imagem, eu pensei que isso aqui fosse uma espécie de pintura, né? Porque esses cadarços, eles estão muito coloridos. E se a gente bater o olho rápido, parece que foi dada uma pincelada aqui com muitas cores diferentes de tinta. Mas na verdade isso aqui são cadarços, assim como na foto anterior, só que muito mais cadarços, né? Levando a atenção para cá, para a parte de baixo da foto, onde está o tênis, e que é um tênis bem colorido também. Exemplo mais simples de fazer, mas que funciona muito bem. A gente tem aqui um fundo com 2 cores. Olhando a textura aqui, me parece que a gente tem um fundo de madeira, uma mesa possivelmente, e aqui em cima um tecido ou um papel EVA que tem uma certa textura. O começo do batom foi posicionado passando certinho aqui em cima da linha.
A tampa também, certinha, posicionada aqui, na mesma altura, né, de onde a tampa ficaria se ela tivesse na mesma altura aqui de onde começa o batom. E a gente tem essa linha cortando a foto de cima a baixo, e o batom está em destaque aqui, ficando exatamente em cima da linha. Aqui uma foto curiosíssima, a gente não tem uma única linha passando na foto, a gente tem várias linhas. A gente tem várias linhas, parece uma faixa de pedestre, ou isso pode ser também o sol passando por uma série de janelas aí, dando essa aparência de que são linhas. Não dá para saber exatamente, mas a gente tem aí vários sapatos posicionados, cada um em uma dessas linhas, em posições diferentes e com ângulos diferentes, mas olha que foto interessante no final das contas.